Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat. Adalberto, eu vou te convidar, antes de nós retomarmos as nossas perguntas, para que assistamos o nosso quadro direto ao ponto. Vamos ouvir um pouquinho do que a população pensa a respeito do tema de hoje. Ok. Leis ambientais, você acha que funcionam no Amazônia ou no Brasil, enfim? Bem, funcionar funciona, só que depende da forma que ela está sendo exercida, né? Eu acho que está faltando uma certa atenção para esse lado. Está esquecido, né? Na realidade, o que está acontecendo é que está esquecido. Está faltando as pessoas se ter uma consciência melhor e tal e botar para fazer. Não como devia, que devia ser bem melhor. Como é que ia ser bem melhor? Acho que a gente devia investir mais, né? Assim, principalmente aqui no Amazonas, né? Porque há muitos lugares para ser explorado aqui no nosso Amazonas, né? Até porque não tiram proveito para nós amazonenses. Você acha que as leis ambientais elas funcionam aqui no estado? É mais ou menos 80% só, não é totalmente. Né? Adalberto, nós encerramos o bloco anterior com a seguinte pergunta: que benefícios são perceptíveis aos colaboradores e aos usuários dos serviços públicos quando a agenda de sustentabilidade está em prática? Que iniciativas são realmente notadas no dia a dia? Como é que a população pode perceber uma melhoria? Olha, Marcelo, um aspecto muito importante dessa Comissão de Gestão Ambiental é o chamado meio ambiente do trabalho. É elaborar no sentido que as condições de trabalho nos prédios do Poder Judiciário possam ser aperfeiçoadas, possam ser significativamente melhoradas. Você sabe que existe a teoria do prédio doente, existem determinados elementos do sistema de condicionamento de ar, a ausência, na verdade, de arborização nesses prédios públicos. E a primeira coisa que o desembargador Ari Moutinho fez foi, já adotando de pronto, na sua posse, o prédio do Tribunal de Justiça e o prédio do Fórum Enoque Reis, de desfibriladores. Desfibriladores que podem realmente salvar uma vida na hipótese de alguém estar tendo um ataque cardíaco, de alguém que necessite realmente deste aparato. Imagino também que os servidores foram qualificados a utilizá-lo. Sim, foram instruídos a utilizá-los. Inclusive o tipo de desfibrilador que nós utilizamos, ele é de fácil utilização. Ele é, na verdade, aquele tipo que permite que você, passo a passo, possa dar assistência. Um outro aspecto que nós trabalhamos foi na arborização do entorno dos prédios do Judiciário. Houve um plantio de mudas? Só no Arnoldo Pérez foram 118. Mais de uma centena no Fórum Enoque Reis e outro tanto lá na Cidade Nova. Nós vamos, na verdade, dotar todo o entorno desses prédios de conforto térmico. Sim. Porque uma das queixas reiteradas é que a área de estacionamento era, na verdade, muito difícil, quando não havia sombra. E essas árvores ao redor do prédio criam, certamente, uma microatmosfera bastante salutar. Um outro aspecto é a instalação de salas de saúde laboral. Nós entendemos que o colaborador, nós entendemos que o servidor do Poder Judiciário deve realmente zelar pela sua saúde. Nós verificamos que as lesões de esforço repetitivo e outras doenças da modernidade, doenças inclusive da informática, no uso de teclados, etc., eram muito comuns. Então a ideia do desembargador Ari Moutinho é dotar cada prédio do Judiciário de salas de saúde laboral que serão utilizadas para que o servidor possa, após o expediente, possa, na verdade, trabalhar na sua saúde, melhorar, na verdade, no aspecto fisiológico, o que certamente vai evitar essas internações. Os nossos colaboradores, inclusive, eles estão recebendo o que nós entendemos que é muito importante, educação ambiental. Quer dizer, hoje em dia, sem a conscientização ambiental, sem essa educação ambiental interna, nós não podemos dar um bom exemplo. O próprio egrégio Conselho Nacional de Justiça reconhece que o Poder Judiciário ele exerce uma pressão muito forte por sobre os recursos naturais. Você deve ficar um pouco pasmo pensando, mas com essa informática, sim, com a virtualização dos tribunais, o ideal seria que o papel deixasse de existir. É algo paradoxal, é algo controverso, mas utiliza-se ainda muito papel e isso ainda nos causa um certo dissabor. Então a ideia precípua é que essa educação ambiental
ela seja dada através de palestras, esse ciclo de palestras que é mensalmente efetuado pela Comissão de Gestão Ambiental. Para te dar uma ideia, nós, pela primeira vez, o Greenpeace foi, na verdade, trazido para dentro de uma corte de justiça. Ele foi, na verdade, recepcionado no auditório lá, o desembargador Ataliba Davi Antônio, e ali os nossos funcionários puderam assistir uma palestra cujo tema foi desmatamento zero. A ideia é, portanto, que o servidor do Poder Judiciário, os colegas magistrados, enfim, a família do Judiciário, ela possa se inteirar, ela possa compreender o significado desse conservacionismo ambiental e de que maneira nós, que estamos aqui no coração da maior floresta tropical do planeta e somos o alvo, a atenção de outros países, nós possamos dar um bom exemplo. E esse exemplo começa certamente no ambiente de trabalho e deve chegar às nossas famílias, às nossas vizinhanças. Adalberto, um conjunto tão importante de ações custa dinheiro e não necessariamente está na prioridade do administrador público a agenda ambiental. Como é que você conseguiu realizar, como é que o Poder Judiciário conseguiu colocar em prática tantas ações? Eu queria que você explicasse esse mecanismo das medidas compensatórias, das penas alternativas. Isso pode até parecer surpreendente, mas nós não tivemos gasto algum. A começar pela situação da energia, do Programa de Eficiência Energética. É um trabalho feito entre a Eletrobras, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas a custo zero. Nós somos, na verdade, um programa piloto que deverá mostrar que sim, é possível, é bastante plausível que o poder público dê essa demonstração de economia. No que tange também ao descarte ecologicamente correto, existem, na verdade, empresas que atualmente fazem essa coleta e procedem isso com vantagem justo ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. Falastes na questão das medidas e penas alternativas, que sempre foi o carro-chefe lá na Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias. Nós, quando começamos a trabalhar a questão do infrator ecológico, do infrator ambiental, nós percebemos que esse infrator ele tem um perfil diferenciado. Pode ser uma dona de casa, pode ser um empresário que julga que está prestando um serviço à sociedade porque está gerando empregos. Então há a possibilidade de reinserção desse infrator, há a possibilidade de ressocialização desse infrator. E a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, ela nos dá inteira possibilidade para, com medidas e penas alternativas, tratar desse problema. Muito bem, assim nós encerramos esse bloco. No último bloco nós vamos falar sobre educação ambiental. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.